segundo grau, então eu optei por sempre ir e voltar. Então fiquei nessa vida aí foram uns 4 anos e meio de técnico e 9 anos de faculdade, então foi tempinho. Eita! Não, daí ainda não sei, ainda existe o Bar do Tonho aí? Não, o Bar do Tonho fechou, Putz. né? Fechou, a gente teve, e até aproveitando os minutinhos iniciais, e aí, Gia, tudo bem? Tudo certo? Beleza. O Bar do Tonho foi até uma tragédia assim, na cidade, ele acabou se suicidando, né? E aí Capaz? sério, e aí era um cara conhecido, né? Um bar muito tempo, conhecido por todo mundo da cidade, e entrou num processo de depressão, assim, não identificado no primeiro momento, né, e acabou cometendo suicídio. Então chocou aí um pouco a cidade. Foi antes da pandemia, isso eu acho que deve estar fazendo uns 5 anos, 4, 5 anos. Putz! Eu conheci Uhum, quando meu irmão foi pra morar na Austrália. Que ele falou, nada, o bar uhum. que eu me criei, vou te levar lá. Então tá, vamos lá. Hoje não vai ter mais essa, essa oportunidade. Ah, mas acontece, né? Acontece, foi bem traumático na época aqui, mas é o que a gente fala, né? É uma doença do século aí, praticamente, porque antigamente a gente não entendia mais ou menos o que era que acontecia nesses casos, mas agora a gente já com todas as partes de estudo e mais as questões de tratamento, a gente começa a ter, não censurar o óculos, tá? O óculos faz parte quase do. Cara, as letras estão muito pequenas, cara. Cada dia que passa, elas estão ficando menores ainda. Ah, nem fala. Não, e pior que eu fui no oftalmo e recebi uma notícia assim, não muito agradável, né? Que não, bom por um lado e ruim pelo outro lado, né? Porque não é questão de nenhum problema grave, mas o oftalmo me falou que é idade mesmo. Então, faz, faz parte. Eu fui há Ih, um mas. tempo e o meu oftalmo disse que depois dos 40 só pior. E cada vez piora Putz! mais. Ah, tá louco. Depois que É a última vez horrível. que eu fui foi em 2015. Eu É, fui e foi essa notícia que eu recebi também, já. Não tem muito como escapar, não. não, eu agora trabalhando com computador, pátio, fico bem dizer 24 horas na frente da tela, né? Então eu vou me obrigar a ir de novo. E o pior é que quanto mais a gente acabar fugindo, né? Hum. Isso, a tendência é cada vez piorar. Ah, nem falo. Quando eu falo aqui, aparece qual o nome pra ti, ô professor? Parece Morense Ah, tá. Neto. Tá correto? Correto, correto. Beleza. Só pegar uma água aqui. Deixei o celular carregando aí para pegar o código do VPN aqui para acessar mais umas aplicações para a gente dar uma olhada. Acabei deixando ele do lado aqui. Beleza, 77, não coincidência, mas um número cabalístico aí. Não, brincadeira. Agora, já com um número maior aí na turma. Boa noite agora, pessoal, para quem eu ainda não dei boa noite, para quem ainda não falou. Espero que todos tenham tido uma semana muito boa. A ideia era, como a gente comentou ao longo da semana ali, eu acompanhei algumas postagens de vocês no grupo, tentar criar o mesmo ambiente da semana passada, né, onde a gente deu uma revisada na disciplina, verificar os principais conceitos, que eu acho que é importante. E isso mesmo. Sistema de informação, a nossa disciplina, né? E
E aí comentarmos um pouco sobre a revisão, como foi a semana, se vocês conseguiram ler o material, se vocês conseguiram dar uma olhada no próprio AVA. Eu vou mostrar para vocês hoje o cronograma, que eu acabei não mostrando na semana passada, e eu acho que é importante para a gente entender como está o ciclo, né, para essa primeira disciplina, olhar as datas, para que vocês tenham atenção nas questões das provas. Hoje a gente já inicia a abertura da primeira prova, né, da primeira avaliação. Então, entender um pouco como vai funcionar essa primeira disciplina, as datas dos cronogramas, para a gente não ter nenhuma surpresa com duas datas acumulativas aí no quarto encontro. Então, só para a gente estarmos todos na mesma página. A partir que a gente verificar um pouco o cronograma, verificar um pouco questões, repassar rápido, né, o que a gente viu semana passada, até para quem não pôde estar presente, a gente dá essa recapitulada rápida, né, no que foi proposto a semana passada, o que a unidade 1 nos mostra. Tem alguns links também dos vídeos que eu vou colocar aqui no chat para facilitar para vocês acessarem videoaulas e material explicativo do primeiro módulo. É um material legal, tá? Vou colocar no grupo também, porque é uma área que somente o tutor tem acesso, né? Então, são materiais mais específicos para apoio à elaboração da disciplina, que eu compartilho com vocês, porque eu acho que é interessante, pode facilitar na hora do estudo, né, para não precisar estar entrando na plataforma e até mesmo ficar um pouco mais fácil para a revisão. Em caso de dúvidas, a gente vai dar uma tida, esclarecer algumas dúvidas. Vamos entrar na questão de aplicações gerenciais para organizações, que é a unidade 2. Então, vamos falar um pouco sobre algumas questões estruturais, gerenciais, para nos apoiar na questão de tomada de decisão. E a ideia, um pouco mais para o meio, para o final do encontro hoje, é mostrar mais uma aplicação que eu preparei durante a semana. Preparei não, ela já foi estruturada há algum tempo por mim e por mais um colega meu lá. Confesso que ele tem mais conhecimento em BI do que eu, mas a ideia é apresentar para vocês as possibilidades que a gente tem dentro de um sistema de informação e dentro de uma organização, seja ela o ramo de atividade que ela tiveres, é realmente mostrar como a gente pode aplicar essas questões dentro do nosso dia a dia, dentro da questão estrutural, da questão gerencial, dentro da questão dos próprios gestores e organizadores da empresa, possam ser assertivos e ter nas decisões e também ter controle de dados de diversas maneiras. Então, essa é mais ou menos a linha. E depois disso, abrir também um espaço para ouvi-los, quanto a área de atuação, aplicações, que foi o que a gente comentou a aula passada, né? Se vocês querem expor alguma linha de raciocínio, alguma linha de conhecimento dentro da disciplina, para que a gente consiga evoluir na parte teórica e também na parte prática. Essa é a nossa ideia, assim, para contextualizar, até mesmo porque nem todos estavam presentes no primeiro dia, né? E a gente fez esses pequenos acertos, assim, de alinhamento, e é sempre bom reforçá-los e também alterá-los em caso de necessidade ao longo das semanas, tá? Pessoal, não é nada engessado, não é nada fixo. Eu gosto de falar que a pauta é livre, tá? E fica bem a critério dos atores, né? Que não é somente eu, são todos vocês, né? Então, estou aqui para colaborar e tentar ser o mais positivo possível no nosso encontro. E no final da aula, aquele nosso speed, né? Para verificar, não, brincadeira. Isso aí foi piada da aula passada, tá vendo só? Para quem não estava na aula passada, é piada interna aí do grupo aí, que a gente chega nos 5 minutos finais e a gente lê 105 apresentações de PowerPoint. Falei bastante. Beleza, então. Vamos nessa? Rapidinho, mostrar para vocês aí o nosso cronograma, que ele é importante, parece simples, tá? Mas ajuda muito na questão de organização da rotina de vocês, né? E até mesmo para não perderem nenhuma data. Já aconteceu de,
outras turmas que eu ministrei os encontros, o pessoal acaba perdendo data de realização de prova ou de apresentação de trabalho. Então, isso vale a pena a gente dar essa revisitada aí. A nossa disciplina, né, é Sistemas de Informação, como a gente comentou. Estamos no nosso segundo encontro, eu vou compartilhar agora o cronograma completo do mês de fevereiro e março, só para a gente ter essa... Separar as páginas aqui, que fica um pouco mais fácil a navegação. Certo. Estão vendo a minha tela, pessoal? Beleza, obrigado. Isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Na semana do dia 16/2 foi atividade acadêmica. Isso é normalmente a abertura dos polos, isso acaba tendo eventos nas universidades para receber os calouros. Então, é a nossa semana inicial, que normalmente não tem encontro com o tutor. No dia 2/3, que foi a sobre tudo aquilo que é importante para a gente estruturar um momento legal aí do nosso encontro. Hoje, dia 9, né? Importante, já no dia 2, já abriu o início do agendamento da prova, dos sistemas de informação. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida quanto... o Morense perguntou se todos estão na mesma turma desde o primeiro semestre. Acredito que sim, Morense. O pessoal comentou semana passada que a turma, eu acho que particionou, né? Ela acabou dividindo um pouco, não sei se questão de número de alunos ou alguns ainda não participaram da aula, mas acredito que todos estão no mesmo semestre. Hoje, então, né, dia 9, segundo encontro de sistemas de informação, juntamente com a avaliação individual, tá? Na próxima semana, a gente tem o terceiro encontro, tá? Junto com a avaliação final discursiva, que é individual, né, que tem a discursiva, desculpe, e também a avaliação objetiva. O quarto encontro, dia 23, junto com a finalização e realização da prova final de sistemas de informação. Então, só para vocês terem atenção quanto às datas, tá? Que eu sempre gosto de colocar um ponto importante, que são as questões do acúmulo de datas. Isso pode acontecer em algumas disciplinas de 2 encontros serem ministrados no mesmo dia, e isso às vezes acaba causando um certo desconforto na abertura e na realização das provas. Então, tenham essa atenção quanto à prova, para não perderem a data e não perderem os prazos. Isso é muito importante. Então, por isso que eu gosto sempre de expor aí o cronograma ao longo das nossas semanas, para não ter nenhuma dúvida. Até agora tudo certo, pessoal? Todo mundo tranquilo? Quanto a cronograma, realização de provas, aplicação, acesso ao AVA, isso eu acho que já deve estar mais na rotina de todos aí, né? Uma pergunta só, professor. A discursiva a gente ainda tem que ir fazer no polo ou eles liberaram fazer online como na pandemia? Boa pergunta, Morense. Eu vou pedir ajuda aos universitários, de quem já fez o semestre passado, tá? Porque como eu estou retornando agora, o pessoal ainda não me mandou o material orientativo, então eu não vou te dar uma resposta que eu ainda não tenho conhecimento, mas eu vou buscar essa informação agora mesmo. Porque na pandemia, todas as avaliações... o Jean colocou que parece online. Boa. Beleza.
Quando a gente iniciou o processo na pandemia, todas as provas elas eram avaliações online, tá? Só que a gente acabou mudando para o modelo flex curso e o modelo presencial. Eu só tenho dúvida quanto à prova final, a última prova do quarto encontro, se ela está sendo presencial ou se ela também está sendo realizada online. Quem puder nos ajudar, a Jean, ela é online também? Não, eu perguntei o que ia dar. Sem perfeito. Sem ser a final, né? Que tinha a discursiva e a objetiva, né? Que era para ser a final. Isso há 2 semestres atrás, vamos botar assim. Aí eles fizeram uma enquete lá na época para ver se a gente queria que fizesse coisa. Aí eu sei que teve vários alunos que infelizmente tinham me alocado numa turma a nível nacional. Então o tutor era lá de Santa Catarina. E aí o pessoal lá de Santa Catarina chutaram o balde, estavam tocando terror, botando processo em cima da Uniaselv, uma montoura de coisa, porque falando que não adiantava eles fazerem a enquete, né? Se não estavam dando ouvido para os alunos, que 99% preferia que ficasse online como era desde o início, né? Isso, o modelo que tu tava era o modelo flex curso, né? Era o modelo, o flex antigo, que pegava todo o território nacional. E aí o pessoal, eu me lembro que quando eu estava na universidade, o ano de 21, muito também em função da pandemia, né? Depois com a mudança, realmente a última prova ela está sendo presencial no polo local de cada um, né? Então tu vai e realiza a prova de forma presencial. Ó, tá sendo no polo. É no polo mesmo. Ó, teve as divisões de turma, a galera tá comentando no chat aí. Beleza. Às vezes eu não consigo acompanhar o chat ali, tá, pessoal? Na mesma velocidade que vocês acabam postando, mas depois eu dou uma lida ali e vou tentando responder tudo conforme for surgindo. Caso queiram, levantem a mãozinha e usem o microfone, tá, pessoal? Comecem a abrir as câmeras, vamos criando uma relação aí um pouco mais íntima, né? Porque eu acho que isso também é importante, principalmente nas apresentações depois do paper, né? Eu acho que quanto mais a gente exercitar essa prática aí de participação, isso favorece também na apresentação do trabalho e nas futuras avaliações. Eu tinha muita dificuldade de falar no início também, principalmente na universidade, depois do trabalho, os ambientes um pouco nocivos, assim, dependendo do tipo de reunião, né? Quem participa de reunião aí sabe que às vezes um ambiente não muito agradável ele acaba prejudicando a própria exposição e a própria colocação de ideias, né? Principalmente quando a ideia ela discorda da maioria do público, né? Um ponto de vista ou uma observação. Mas aí um conselho, tá? Um parênteses só que eu faço. Se vocês já puderem, ao longo da universidade, ao longo do estágio, ao longo do desenvolvimento na área profissional, buscarem esses fóruns e procurar sempre que necessário e sempre que possível também, né, expressar os seus conhecimentos, as suas opiniões, independente do fórum, tá? Independente, claro que sempre a gente tem, toda empresa tem princípios, né, e trabalha com alguns conceitos, né? E aqui a gente tem um dos nossos princípios que balizam os nossos comportamentos, que é diálogo com verdade e respeito. Então, eu acho que se tu tem verdade no teu diálogo, se tu tem respeito acima de tudo, eu acho que qualquer opinião ela é bem-vinda, mesmo que discorde do ponto de vista do orador ou do coordenador. Mas é só uma dica, assim, aproveitem esses momentos para falar e realmente se expor. Não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, não é demérito algum falar que não sabe, que vai buscar informação, que isso faz parte da construção pessoal e profissional. Então me ajudem aí. Senão daqui a pouco eu vou botar um prazo limite, assim, se tipo assim, a gente vai a cada 10 minutos que não tiver nenhuma opinião, não tiver nenhuma participação, eu aumento 10 slides lá no final para a gente ler na apresentação. Tá? A gente pode chegar no final da aula aí com 300 slides para ler em 15 minutos. E aí cada 10 slides vai ser lido por um participante da aula. E tem 1 minuto para ler 10 slides. Não, brincadeira, galera.
Outra coisa que eu acabei esquecendo a semana passada, tá? Antes da gente entrar especificamente na disciplina, tem uma boa prática, né, que eu considero, assim, que eu acho que é importante da gente colocar, e mesmo com a pandemia e com o nosso modelo de aula online, só para entrar, dúvidas quanto ao cronograma, tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Interrompam, participem, por favor, aí. Só compartilhar com vocês aqui para deixar um clima um pouquinho melhor, porque até agora eu só falei de ler slide, né? O 115 que tem para a gente apresentar no final da aula, tem uma coisa legal. Que eu acabei, semana passada, lembra que eu comentei com vocês que foi muito rápido a minha retomada para a universidade e para apoio nas questões de disciplina. Eu fiquei um ano fora, para quem não estava semana passada, eu não quero ser repetitivo também, e aí retornei agora. Então, eu tinha algumas práticas quando eu ministrava aulas, encontros presenciais, e com o modelo online, algumas coisas a gente conseguiu adaptar, outras não. E aí eu tenho uma proposta para vocês que também faz com que a gente tenha uma interação legal, que tenha uma participação boa e que tenha presença também nos nossos encontros, que eu acho que isso é importante. A gente baliza se o encontro está bom ou ruim pelo número de participantes e pela participação, né? E até na aula passada, até o Gia comentou, é um desafio a gente conseguir participação no modelo online, onde tu não tem esse contato físico, não consegue olhar olho no olho, tu não consegue criar um clima quando é um modelo presencial. Então, falando nisso, eu criei um modelo aí, que eu vou compartilhar a tela com vocês, tem até um nome sugestivo, tá? Que depois eu vou colocar lá no grupo, vou compartilhar a tela para vocês darem uma olhada, que é nada mais, nada menos que suspense, o dogão da ADS, tá? Por que o dogão da ADS? Aqui, quando eu ministrava aula presencial, aqui no Polo de Charqueadas, bem na frente do Polo, quem conhece aqui Charqueadas, o Polo hoje está ao lado do shopping, numa área grande, toda reformulada, tinha aquelas barraquinhas de cachorro-quente, né? Então, quem trabalha e sabe que vai direto para a universidade, vai direto para a aula, sempre está atorado, né? O cara está sempre com uma fominha, né? Então, a galera chegava, sempre queria intervalo, porque ia no dogão. Aí, eu pensando nisso, cara, eu criei assim, todo final de semestre, final de semestre não, final de mês, final de unidade, a gente faz um sorteio, fazia um sorteio de 3 dogão, que a gente falava, né? Que era a galera. Eu cheguei a terminar uma vez, a gente fez o que tinha mais fome foi o último a ser sorteado. Isso é verdade. Fez toda a volta na turma e ele acabou sendo por último. E aí eu sempre faço a brincadeira da gente sortear aí três dogão, né? 3 lanches para a turma. Isso é para quê? Para incentivar a presença em aula, incentivar a participação, incentivar que toda a turma esteja reunida e compartilhando conhecimento para que o nosso ambiente fique enriquecido. Então, no final de cada mês, de cada disciplina, a gente faz um sorteio e no paper a gente faz um fechamento, né? Como se fosse um fechamento presencial, mas claro que virtual, de comentários, abordagens, oportunidades de melhoria, e acaba fazendo um sorteio de 3 dogão. É um sorteador aleatório, tem na internet, todo mundo sabe como é que funciona, e a gente pega a lista dos chats aqui de todos que estão presentes e sorteia. O número é hoje a gente está com 18 participantes. A gente sortearia aí do 1 ao 18, e o número que saísse aí, eu mando um Pix, um dogão virtual, para o cara comprar um lanche aí, mas com uma responsabilidade. Tá? Tem que tirar a foto e tem que colocar no grupo. Tá? Isso é quase que está linkado à participação e ao pagamento do dogão.
é legal. Vocês vão ver que vai criando aí um ambiente descontraído. Claro que não vai fazer sempre, né? Porque aí, pô, não tem professor, né, cara? Professor é bucha, né? Não tem como estar pagando dogão toda semana, brincadeira. Mas dá pra gente criar um ambiente legal aí de descontração. Essa é a ideia, tá bom? Já mandei um spoiler aí para dar uma animada. Certo? Podemos seguir, gostaram da ideia? Aí o slide eu preparei legal, pessoal. Eu fiz com carinho, assim, ó. Oi, professor. Alô? Oi. Opa, fala aí. Aqui é o Guilherme Moraes. Desculpa a demora, eu me atrasei. Eu tô sem telefone. Eu tô entrando na aula pelo celular da minha namorada. Ela chegou em casa agora há pouco. Comecei a trabalhar hoje. Enfim, uma loucura na vida. Semana passada, eu não consegui assistir a primeira aula. O senhor sabe me dizer o que que eu perdi? O que eu posso esperar? Eu tô lendo, estou estudando o livro. O que foi passado, mais ou menos? Poderia Claro, me atualizar, por favor? claro. Primeiro, obrigado e seja bem-vindo, Guilherme. Tá? Não tem problema, a gente teve algumas baixas mesmo a semana passada, é normal, tá? Eu entendo que nem todos conseguem participar. Eu vou fazer um resumão agora, tá no início, rapidinho, e eu vou... Tu já entraste no grupo da turma? A gente tem um Então, link aqui no eu chat, estou ó. eu estou sem celular no momento. Preciso comprar um urgentemente. Eu tô com o WhatsApp da minha namorada, enfim. Tu tem acesso a e-mail de forma tranquila? Sim, consigo acessar. Tá, então se tu não te importar, tu coloca o teu e-mail aqui no chat, se for fácil, ou tu pode me passar depois no privado, que eu te mando o material por e-mail, até que tu não tenha aí como entrar no grupo. Eu posso botar aqui agora o e-mail. Vou pôr agora. Pode colocar. Coloca aí que eu já te mando o material que a gente viu a semana passada, o material que a gente vai ver agora, e aí a gente já vai te atualizando aí. Não, capaz? Tranquilaço. Fala aí, Jean. Jean, Matheus, manda aí. Não, professor, eu ia comentar que eu gravo a aula e aí eu posso colocar o link aqui depois para ele poder ver a aula que a gente assistiu. E até o mesmo pedido que eu fiz na aula do semestre passado para o pessoal e até acabaram me chamando de chato. Pessoal, todo mundo aqui é mais velho. E vocês sabem quando a gente tem seus 12 anos e está lá na 8ª série e chega um aluninho às 10 horas da manhã e pergunta: prof, explica de novo para mim tudo que eu perdi? Pessoal, aqui todo mundo é adulto e todo mundo está aqui para aproveitar e todo mundo tem os seus problemas. O mundo gira e ninguém aqui está aqui para privilegiar ninguém. Então, assim, se a pessoa chegar 9 horas da noite e dizer: professor, pode recapitular tudo, ela está atrapalhando a aula de todo mundo. Então, assunto pessoal, tenta falar por fora. Tenta falar para não atrapalhar o ritmo da turma. É só um pedido que eu faço aí para todo mundo. Se der para não atrapalhar todo mundo pelo seu próprio problema, atrapalha de canto só o professor. Porque senão todo mundo perde, tá bom? Valeu aí. Boas observações, e é esse mesmo a abertura que a gente tem que ter na turma, tá? Fiquem todos tranquilos aí que a ideia é realmente a gente construir um ambiente com abertura, com qualidade, com tranquilidade, para que a gente consiga compartilhar e evoluir num ritmo bom. Essa são pontos assim, e essa questão, ó, o Gia colocou, fiquei ruinzinho na foto ali, né, cara? Puta, mas tudo bem. A ideia vou trocar pro Dogão. Bah, o Dogão, você... comentem alguém se gostou do Dogão aí, cara, da ideia, pelo menos para me dar uma força aí, pelo menos para aumentar minha moral. Mas beleza. Guilherme, fica tranquilo, tá? Depois eu te atualizo no e-mail e te mando o material da semana passada, e essa facilidade que o Gian nos proporciona aí de gravar a aula, tá? É super bom, tá? Não me assisti ainda, espero que não tenha cometido nenhuma gafe aí, brincadeira, e a gente consiga desenvolver legal. Agora eu vou cuidar que também que o Gia grava para mim não repetir a camiseta de 2 semanas, sabe? Porque senão fica complicado. Tranquilo. Beleza, pessoal? Falamos então do nosso cronograma, falamos da nossa prática
para tornar o ambiente um pouco mais leve, mais tranquilo e criar uma interação. É isso que eu quero criar com vocês, para que a gente consiga entender o nível de dificuldade, de necessidade, até o nível de compartilhamento, que vocês possam nos ajudar a desenvolver conteúdos e nos desenvolver também como profissional. Essa é a ideia, tá? Fiquem à vontade para participar, não é monólogo, tá? A ideia não é eu ficar falando aqui por 2 horas, 2 horas e meia, não é essa a intenção, mas é realmente necessário que a gente discuta algumas coisas, tá? Outro ponto importante, quanto às provas online, tá? No cronograma e na orientação que eu recebo através da secretaria, é que nesse segundo encontro vocês tenham tempo durante a aula para realizar a prova, tá? Eu procuro não liberar muito cedo, não manter o mesmo ritmo que a gente manteve a semana passada, no mínimo até às 21 horas aí, sem interrupção, para que a gente consiga desenvolver bem os conteúdos e discutir bastante sobre os temas. Isso que é o que eu busco sempre, e também não tornar um encontro muito maçante, com material, somente leitura, somente material teórico, que eu acho que essa não é a intenção. Além disso, a gente precisa dar uma olhada, que aí é o compromisso que eu firmei com vocês na semana passada, que deem uma olhada no material, deem uma olhada no livro, deem uma olhada nas atividades, nos exercícios. Essa disciplina especificamente, ela é muito teórica, ela tem muito conteúdo, e é isso que vai cair na prova. Como a gente comentou no início, as avaliações online, elas facilitam a pesquisa, facilitam a realização da prova, mas quando ela for presencial, a gente precisa ter pelo menos essa questão básica de ter lido e ter entendido, para não ficar com nenhuma dúvida. Sem problema, Maurício, é tranquilo, tu vai ver que é muita questão realmente teórica Ah, de... Oi, fala. eu até ia comentar. Eu vi ali que sistema de informações entra bastante ali, manipulação dos dados, como é que eu posso dizer, tratamento dos dados e essas coisas, né? Eu não peguei ainda até o final do livro ali, ou então até o final da primeira unidade, mas só para ter tipo um spoiler assim, né? Eu vi que a edição do livro é de 2015. Eles não tratam ainda com LGPD? Não, mas aí, como vocês têm uma pessoa super interessada e que gosta de falar, e que gosta de trazer questões diferentes, eu já preparei um material, tá, que traz questões um pouco diferente de exatamente o que o livro traz, tá? Então, assim, ó, Sim. por exemplo, eu já trouxe a LGPD, eu vou falar com vocês um pouco sobre as questões de CRM, por exemplo, gestão de workflow, redes neurais, sistemas distribuídos. Eu estou lendo aqui porque é um material que eu já tinha. Isso, que é o que eu já preparei, tá? Porque aí a gente pode dar... E são artigos, são trabalhos, são questões que eu acho que são relevantes para a gente, pelo menos, discutir, trazer alguns contrapontos, trazer algumas questões que, até mesmo de conhecimento pessoal, que eu acho que isso enriquece os nossos encontros, né? Então, acho que isso faz... Aonde eu estou trabalhando ali agora, fazendo estágio, né? Um dos cursos obrigatórios que eu tive que fazer foi de LGPD. Então, aí eu bati lá, tava fazendo, até por isso que eu não consegui ler ainda o livro, né? Até a coisa. Que aí era muito bombardeio de informação, não dá nó no cérebro. E aí eu fiquei pensando assim, mas o livro é de 2015. Até tem uma parte ali que eu botei, que eu tô lendo pelo digital, né? Que aí botei as marcação ali que eles falam, né? Que fala que tipo a informação, entre aspas, a informação poderia ser tratada para todos, distribuída para todos de dentro de uma organização, vamos botar assim, né, da empresa. Só que aí a LGPD já contraria isso. Alguns tipos de informações não podem ser passados para todos, né? Sim.
e até para trazer uma observação, né, que eu acho que é legal fazer essa, vamos dizer assim, essa questão de linkar, como a gente comentou a semana passada, de linkar questões teóricas com questões práticas, porque acaba trazendo oportunidades da gente entender como a gente vai utilizar as questões teóricas, como a gente acaba usando e aplicando, né? O livro digital está atualizado. Deixa eu ver o que o pessoal colocou ali. Mas E eu sempre pelo que... trago material de apoio, como a gente combinou. Oi, fala, Jean. Opa, desculpa. Pelo que eu li no livro ali, ele fala muito sobre disponibilidade, né? Não que todo mundo tem que ter acesso a tudo. É um pouco diferente a questão de disponibilidade e de acesso, né? Essa parte aí de que todo mundo tem que ter acesso a tudo não tá no livro, não. A disponibilidade fala muito no livro, mas que todo mundo tem que ter acesso a tudo, isso não tá lá. Daí tem que cuidar um pouquinho aquilo que a gente entende, né? Até para discutir um pouco na aula, né? Então vai que tá escrito isso aí também, para não ficar lendo slide depois. Claro. Né? Não, e até mesmo legal, porque o exemplo prático que eu ia trazer, a gente recebeu um comunicado na empresa para fazer uma assinatura digital de aderência às questões de LGPD, né? Então, muitas pessoas apenas assinaram, deram como ok, e poucas ainda têm conhecimento do que realmente ela trata, né, do que realmente ela traz. Hoje, só para vocês terem uma noção, todos os nossos documentos, independente se eles são internos ou externos, quando tu vai enviar um e-mail para um remetente que ele não faz parte da tua rede da organização, por exemplo, tu tem uma rede de organização onde tu tem um gestor, tu tem um coordenador, tu tem a tua rede interligada de colegas profissionais, a própria envio desse documento ou de um e-mail, ele solicita que tu coloque o rótulo. Tá? Isso é uma aplicação, até mesmo pela Microsoft, tu consegue configurar, mas é um rótulo de habilitação se o documento ele é público, interno, externo, e tu te responsabiliza pela divulgação e publicação. Então, praticamente, a gente acaba com a LGPD trazendo algumas... Eu sempre falo que qualquer mudança, seja ela de lei, ou de orientação, ou de padronização, ela traz algumas questões que são positivas e outras responsabilidades e baseadas em direitos, né? Então, tu tem realmente alguns direitos que foram abordados, né? Principalmente nas questões legais, aonde envolvem utilização de imagem, utilização de propriedade privada, né, pessoal, e te remete a algumas questões que são importantes, que te trazem responsabilidades diferentes sobre algumas questões que tu antes não tinha. O mundo virtual ele é ainda um mundo ainda um pouco conturbado, né, e nebuloso. Mas eu trouxe tal material. Eu vou começar a publicar, tá, pessoal, porque eu acabo deixando para o final e a gente acaba não conseguindo fazer tudo. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar a tela cheia aqui, que fica mais fácil. Sem problema algum. Aqui, ó, é o livro, né? Como a gente estava comentando, da unidade 2, que a gente vai dar uma olhada em sistemas de informação empresariais, sistemas de informações gerenciais, e a parte LGPD, ó. Então, o guia de elaboração do termo de uso de política de privacidade para serviços públicos. Então, não só especificamente para serviços públicos, mas para todos os tipos de ramos direcionados. É um artigo bem legal, elaborado, tá, pelo Departamento de Governança de Dados e Informação. Então, tem toda uma estrutura dentro da questão privada e questão pública que devem ser abordados e remetendo às questões da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é muito legal, eu compartilho com vocês. Então, tem toda a parte técnica de elaboração, a utilização das ferramentas. Por que eu trouxe isso? Porque isso também remete à disciplina que a gente está abordando agora na questão de sistemas de informação. Então, todas as ferramentas que foram usadas, como foram levantados os temas, como foi utilizado propriamente, especificamente a lei, né, para trazer essas questões para a rede privada e para a rede pública, o modelo, toda a estrutura de elaboração e de atribuição de responsabilidade e de deveres em cima de cada função, de cada organização.
traz também as questões que eu comentei agora há pouco, o que cada personagem ou cada ator dentro da estrutura organizacional tem de responsabilidade e de direitos, né, em relação à propriedade pública ou à propriedade privada. Então, tem muita coisa, é um artigo, tem algumas páginas, tá? Tem bastante coisa, a finalidade, por que foi utilizado, quem foi encarregado, tem alguns links legais de material também. Então, caso, eu vou compartilhar, se alguém tiver interesse em ler, em utilizar até as próprias bibliografias que foram utilizadas para a elaboração desse artigo, eu acho que vale muito a pena. Eu já li, tá? E ele traz algumas questões bem legais. Então, vale a pena. Recapitulando um pouco, então, o que a gente falou semana passada, tá? Falamos da estrutura de sistemas de informação, o que é um dado, o que é uma informação, como a gente transforma essas questões realmente em produto viável, bruto, né? A gente verificou tecnologias de informação, a tecnologias aplicadas para o web, não a web empresarial, né? Como a gente utilizaria, a própria questão da comunicação entre empresas e clientes, como a gente poderia trabalhar com essas técnicas de abordagem, né, dentro da área, não só da área tática, mas também da área de estratégia de negócio, como a gente utiliza a nossa base de dados, nossas transações internas, como a gente consegue evoluir nessa questão. Lembramos também que a gente viu a parte de estrutura da aplicação das tecnologias também, né? Como a gente monitora e gerencia as nossas entradas, como a gente trabalha com eficiência os nossos procedimentos para que a gente consiga gerar saídas que atendam a alguns requisitos, claro, mas que consiga ter uma eficácia adequada dentro do negócio. As questões de supply chain, que a gente vai dar uma olhada, eu trouxe alguns artigos também legal, que depois eu posso compartilhar, né? A parte de relacionamento com o cliente, eu acho que isso a gente não abordou muito semana passada. Não, agora eu não estou apresentando, cara. É só mesmo um resumo que eu fiz aqui num bloco de notas para a gente recapitular algumas coisas que a gente viu semana passada. E aí eu vou compartilhar agora a dessa da aula de hoje. Aqui, deixa eu só colocar o link para a gente não ir se perdendo. Esse link aqui, pessoal, ele é como se fosse um resumo da unidade 2 e um pouco da unidade 3, linkando diretamente num vídeo que está no YouTube, feito pela própria universidade. Eu acho que facilita para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se eu tenho também o link da unidade 1, que eu já vou colocando, e até o próprio material que eu desenvolvi a semana passada. Tá aqui. Uhum. Aqui. Vou mostrar o resumo para vocês poderem acompanhar comigo, que fica mais didático. Que é um resuminho, unidade 1, unidade 2, só para a gente dar uma recapitulada, né? Então, o que os sistemas de informação constituem-se como recursos indispensáveis. E aí, ouvir também um pouco de você se faz sentido, né? Essas questões um pouco mais estruturais. Que eu mudei um pouco a formatação da semana passada, né? Para a gente dar uma olhada. Então, a gente falou sobre... deixa eu ver se eu tenho aqui...
Deixa eu ver se fica melhor voltar um pouquinho. Acho que tá, já passou. Aqui foi só mais um, até ficou um cantinho cortado ali, mas depois eu arrumo para mandar para vocês. Então, em tempos de tomada de decisão rápida e acertada, acontece a diminuição dos espaços para erros. A gente comentou bastante semana passada. Necessidade de correção de rota dos negócios, dividindo a mudança do perfil do consumidor, novos produtos com novas tecnologias. Então, os sistemas de informação assumem um papel estratégico na organização. Faz sentido isso? Isso é basicamente o resumo que a gente conversou semana passada toda, que é tempo, tá? É custo, né? É dinheiro. E quem é grande acionista e aplica em diferentes negócios, o que ele menos quer é ter prejuízo e ter retrabalho, porque tudo aquilo que gera retrabalho acaba gerando ou atraso no prazo de entrega, ou decisões erradas, ou aumento de custo, seja ela uma linha de montagem, seja ela um projeto, para que tu consiga atender prazos e atender qualidade também. Então, é o resumo da semana passada, numa formatação de slide um pouco diferente. A gente discutiu bastante coisa, agora eu trago ele mais estruturadinho como um tópico. Quem já trabalha, como o Gian comentou semana passada, alguns colegas já estão na área há bastante tempo, isso faz bastante sentido, né? A gente olhar essa colocação. Eu trouxe exemplos a semana passada de como a gente trabalhava os relatórios, e hoje eu vou mostrar para vocês também como era e como é hoje, só para vocês terem uma ideia de quão é importante essa mudança de patamar, essas quebras de paradigmas em relação ao tratamento de dado e à informação. Com isso, né, a gente acaba entendendo um sistema por completo dentro do ambiente de trabalho, onde a gente tem informação, a gente tem geração de dados, onde a gente tem recursos, controle, pessoas, saída, entrada, e o sistema de informação interligando todos esses públicos e nos apoiando nas questões estratégicas. Mudei também, a quem lembra da semana passada, ele estava um pouco mais frio, a apresentação do slide, era mais ou menos uma cópia do livro, e aí eu também achei que ele estava um pouco devendo em relação a algumas explicações, ele não dava link nem gancho para a gente evoluir muito, eu mudei um pouquinho, coloquei algumas cores aí para a gente dar uma olhada. Então, isso está interligado exatamente com o que a gente falou, né? Mudança de patamar, mudança de gestão, tomada de decisão, retrabalho, diminuição de custo, prazo, e todo o ambiente que incorpora uma organização, onde a gente tem recursos, a gente tem pessoas, a gente tem um ambiente que ele está quase que em tempo integral, gerando informação e gerando dado, tá? E com isso, com a estrutura de um sistema interligando todos esses públicos, a gente consegue ministrar bem as nossas entradas, processar todas as informações de todos esses públicos e gerar uma saída adequada, estruturada, em tempo hábil e com qualidade. Até agora, tudo certo? Essa representação, ela traz uma linha de raciocínio para vocês aí, consegue entender quando a gente fala controle, quando a gente fala pessoas, quando a gente fala recurso, vocês conseguem fazer um link com a realidade corporativa e com a realidade de trabalho? Temos que participação da ponto extra no dogão, hein, galera? Agora eu vou usar como barganha aí, moeda de troca. Beleza, então, vamos nessa. Seguimos. Processo de transformação, a gente conversou sobre isso, né? Quando tu pega um dado, tu passa por um processo, seja ele... não imagine sistema de informação como ferramenta exclusiva de software, tá, pessoal? São metodologias, são fundamentações, são processos, são padronizações que fazem esse garimpo de dado e de informação, passando por uma transformação, gerando conhecimento, trazendo questões de relevância para a organização e para o negócio, para que a gente consiga ser assertivo. Isso é a fundamentação de um sistema de informação, e não basicamente uma ferramenta.
Com isso, a gente chega nesse slide, que foi o primeiro que eu mostrei, acabei voltando e trouxe ele de volta. Tá? Sistema de informação, então, constitui-se como recursos indispensáveis no registro de tratamento de dados e no registro de tratamento de dados, visando conhecimento para inovação e também transformando informação para apoio de gestão e consolidação. Eu falei a semana passada disso, que normalmente um sistema, ele também, a gente tem mudanças em organizações que trazem muitas perdas de conhecimento. Às vezes uma pessoa, ela fica muito tempo numa determinada área, fazendo uma determinada operação, participando de um determinado processo, que quando aquela praticamente tem um viés que traz benefício, porque tu busca estabilidade, tu busca realmente retenção, não só de conhecimento de pessoas e de emprego, mas tu também acaba te bloqueando evolução. Exemplo, o Jean é o cara que é top em gerenciamento de dados, em tratamento de dados em grandes volumes, e ele é um cara essencial para o departamento de marketing da empresa. Só que o Jean estudou, fez análise de desenvolvimento de sistemas, fez especialização em banco de dados, fez MBA em Harvard, e fala 8 idiomas e quer passar para concorrer ao curso de diretor. Só que aí, o cara que hoje é diretor, ou o cara hoje que é gestor, ele pensa assim, pô, o Jean saindo daqui agora, como eu vou manter o mesmo nível de entrega, a mesma confiança, a mesma agilidade, a mesma qualidade de entrega? Isso muito era atrelado à pessoa, ao CPF, base de conhecimento. Hoje, com os sistemas de informação, com as funcionalidades, com as padronizações, com as ferramentas, com as metodologias, a gente busca totalmente ir contra essa questão. A gente tem que realmente tratar os dados, administrá-los, gerenciá-los, para que o sistema seja o nosso apoio e o sistema trabalhe para que a gente consiga evoluir de carreira, trocar de setor, trocar de emprego, buscar novas formações, e isso não esteja atrelado simplesmente à pessoa. Então, isso é uma estrutura ideal. Por isso, quando a gente fala de sistema, ele tanto nos apoia na questão de transformar a informação bruta e sólida como apoio estratégico para decisão, e também gera conhecimento para inovação, para retenção, para mudança de ambiente de negócio, transformação do teu nicho. Então, isso tudo é importante. Fala, Guilherme. Boa noite, professor. Eu estava pensando aqui, os sistemas de informação não necessariamente estão ligados à tecnologia da informação em si. Eles se englobam a quase tudo. Fico pensando, quanto mais dados tu tem sobre qualquer coisa, desde pequeno tu fez tal coisa de tal maneira, e tu tem uma quantidade de dados X, que dependendo de como tu processa eles, de como tu entende, como tu armazena eles te trazem uma informação, te trazem informações que te fazem, tipo, competente, lá no fim, no caso, que te geram conhecimento sobre determinada área, não necessariamente a TI, e isso te gera uma competência em tal assunto, não necessariamente voltada a TI, correto? Fala, Jean. Quer compartilhar também antes e depois eu faço o fechamento? Eu vou compartilhar com ele uma parte de sistemas da informação que não tem nada a ver com sistema. Tinha um vizinho meu aqui que ele tinha sido demitido, ele tinha 3 filhos e estava numa ruim, cara. Isso no período da pandemia, né? Mas mesmo assim, na pandemia, a indústria continuou funcionando. E aí ele estava apavorado, porque não tinha como pagar a comida para dentro de casa. Foi um período ruim para várias pessoas, né? E aí eu falei para ele, cara, eu moro num condomínio com 32 prédios e tem aqui em média 2.000, 2.500 pessoas. E dessas 2.500 tem uns 400 funcionários de indústria, que vai para Gerdau, vai para GCO, por aqui, né? E aí eu falei para ele, cara, eu de manhã quando saio para trabalhar, normalmente eu saio com fome. Se tu pegar e olhar de manhã, entre 5h30 da manhã e 7h30 da manhã, tem umas 200 pessoas que saem para trabalhar. E eu me baseando na minha esposa aqui em casa, ela não faz um pãozinho para mim.
e eu de preguiçoso levanto tarde e vou embora com fome. Cara, se tu pegar e montar uma banquinha de vender pãozinho ali, o dogão do professor, das 5h30 às 7h30 da manhã, tu consegue tirar pelo menos um dinheirinho pra tua comida. Eu sou um que compra o teu pãozinho ali. E o pessoal se conhece, né? E aí, definitivamente, cara, o cara até hoje tá ali vendendo pãozinho. Então, assim, não foi sistemas de informação, mas foi o quê? Foi informação, foi ação, e o resultado é que o cara até hoje vende o pãozinho ali de manhã, entendeu? Nem tudo que é sistemas de informação tá ligado à TI. A informação de que todo mundo vai trabalhar com fome fez o cara desenvolver um sistema de fazer pão. Não, e muito boa a tua observação que acabou complementando, né, exatamente o que o Guilherme trouxe, porque e é isso que às vezes o pessoal que atua ou que está buscando uma formação dentro da área de desenvolvimento de sistema ou gestão da tecnologia acaba não tendo facilidade em entender que quando falamos de sistema de informação, às vezes quando tu olha a matriz curricular do curso lá, sistema de informação, o que eu vou ver? Vou ver Java, vou ver PHP, vou ver BI. Não é isso. A gente está ainda buscando um conhecimento estratégico e básico para transformar tudo aquilo que é, na maioria das vezes, não é palpável, não é físico, como o Gia trouxe. Cara, tudo é dado. O Guilherme falou também, a gente é movido e formatado ao longo da nossa vida, pessoal ou profissional, com dados. Esses dados trabalhados, eles viram informação, eles viram uh, uh, questões analíticas que podem nos apoiar a tomar de decisão. Então, cara, foi muito bom o teu exemplo e trouxe exatamente a linha que o Guilherme comentou, que não é simplesmente tu sentar na frente de um software, desenvolver uma aplicação que vai coletar milhares de dados a cada milissegundos, vai ter um algoritmo que vai tratar aqueles dados e que vai aprender e que vai gerar uma informação estratégica. Também mas isso mais na frente. A gente está falando realmente em observar. Aqui a gente fala muito que é aprendizado de máquina, né? Que às vezes é observar o comportamento de um determinado operador dentro de uma função específica e com esses dados transformar essas informações e esses dados em algo relevante para mudar a forma que ele está trabalhando. Uh, Às vezes muda um tipo de mouse, muda um tipo de acionamento, muda uma cadeira que ele está sentado, que traz uma melhor ergonomia, que ele fica mais à vontade, mais estruturado, que ele acaba no final do mês dando um resultado diferente. Então, tu observar e verificar o teu ambiente, o teu entorno, tu está absorvendo dados, tá gerando informação para a tua questão analítica. E aí a tomada de decisão vai de acordo com a tua estratégia. Como o Jean comentou, cara, o cara de repente estava buscando um emprego nessas empresas que estavam parando e transportando pessoas para diversos ramos. E o cara encontrou ali, claro, com um diálogo e gerando uma questão analítica do próprio Jean, que levou informações e levou dados para ele gerou a decisão estratégica. Então, é essa linha que exatamente os sistemas de informação nos apoiam. E aí, vendo os slides ali, a gente acaba fazendo essa interpretação. Muito bom, pessoal, os comentários e os compartilhamentos aí, valeu? É exatamente isso que a gente busca. Depois eu vou mostrar para vocês exatamente o exemplo de como os sistemas nos apoiam e como isso nos ajuda na nossa tomada de decisão. E vou dar um exemplo real, como eu trouxe na semana passada, de um sistema, né, ele funcionando e mostrando a evolução mês a mês do resultado dessa implementação. Tá? Então vai ficar legal. É um BIzinho simples aí no Power BI, tá? Mas que ele trouxe um resultado para o negócio incrível. Aqui, atividades do sistema, né? Dentro de entrada, processamento, armazenamento, controle e saída. Isso pegando o exemplo do Gian, né? A gente sabe que as entradas foram o quê? Foram os inputs colocados pela necessidade de negócio, necessidade de empregabilidade, né? Foi processado, maturado, armazenado, gerou uma estratégia de controle e gerou uma saída que é realmente botar lá o dogão para vender e faturar em cima das as pessoas que vão trabalhar e não tem ninguém para fazer um lanche, né? Como o Gia comentou.
Aqui, os exercícios, tá, que eu trouxe para vocês darem uma olhada, vou passar o material depois, é material mesmo de apoio, ó. É um exemplo, né? Uma empresa que é um exemplo de sistema organizacional no qual os recursos econômicos são transformados por vários processos. Aqui, tá aqui a resposta. Entrada, processamento, saída, feedback e controle. Ajuda para a prova, tá? Porque normalmente caem essas questões das autoatividades, também caem nas provas. Aqui a questão das aplicações empresariais, né? Os sistemas de informação dentro da administração, dentro da área de empreendimento, comércio eletrônico, como a gente colabora com as questões de internet, intranet, a gente discutiu essa semana passada. As aplicações empresariais de ERP, CRM, SCM, e até chegar nas aplicações de business intelligence, né? Então a gente viu toda a parte estrutural. E alguns exemplos, né, que a gente aplica, tá? Isso aqui eu achei legal, que não tinha na apresentação da semana passada. Parte de finanças, prever receita, fontes dos fundos, né, e de aplicação do dinheiro, administrar contas a pagar e receber. Na indústria e na produção, tá? Que é mais o meu ramo específico, né? Que eu trabalho na parte industrial. Então, é projetar produtos com CAD, fabricar itens, tá? Integrar várias partes de equipamentos ou máquinas, planejamento de capacidade de controle de qualidade. Isso é bem ligado à aplicação que eu mostrei para vocês a semana passada, onde envolve interação, interface homem-computador, né? O operador opera o sistema, então tem inputs e tem saídas, parte de gerenciamento de dados, gerenciamento de histórico, trend, banco de dados, conexão com receita, tudo isso integrado num sistema que gera informação, trabalha informação, nos apoia na tomada de decisão e acaba sendo online, a aplicação rodando em tempo integral. Sistema integrado de gestão empresarial, né, que busca a questão de interação fornecedor e clientes, que é o nosso ERP, né? Então, isso aí tem toda a parte, suprimentos, recursos humanos, contabilidade, produção, vendas, contas a pagar, contas a receber, movimentação de estoque, logística, tudo isso estruturado, baseado numa condição... alguém sabe de um software aí super famoso de ERP que a gente fala, que a gente usa nas usinas aí, não só usinas, eu falo SAP? usinas, desculpa. Boa! Boa, era esse aí mesmo. O SAP, cara. Pô, o SAP é uma ferramenta monstruosa, absurda, que tem tudo isso que a gente acabou de ver no slide. Cara, ele nos apoia gestão de estoque, logística, movimentação, encerramento, faturamento, gerenciamento de notas, de material, recursos humanos, aplicação de base de conhecimento, treinamento, tem tudo. E o que não tem é modular, é só pagar que é criado. Mas às vezes é caro. Ah, conseguiu trabalhar? Trabalhou, mas um exemplo de sistema, fico pensando, acho que uma das mencionadas é o único com o qual eu não tive contato. Trabalhei, mas trabalhei 6 meses só com ele. Uhum. Aí depois um que eu Não, trabalhei muito tempo foi o Citrix, back office, mas aquele lá é horrível, não dá pra querer. Eu SAP, eu sou usuário. Assim, ó, é realmente usuário final de gerenciamento. Como eu trabalho com manutenção, né? A gente tem muito Sim. gerenciamento de peças, de recursos e fornecedores, compra. Então, o SAP é a ferramenta que a gente utiliza para fazer todo esse gerenciamento. Cara, ele é muito bom. Pior que é. Eu gostei muito, mas eu judiaria que o que eu mexi foi o Business One, que é tipo, é o mais, vamos botar assim, o menorzinho deles, né? Mas mesmo assim já abrange tudo, né? Sim. O que eu mais uso é a aplicação, é o GP4, né? Que é o que mais tem aplicação dentro da indústria, assim, para manutenção. Cara, para movimentação de estoque, gerenciamento de pessoas, cara, ele tem muita coisa. Tem muita coisa de modular, né? De ferramental. Não, como é tudo dividido por módulo, né? Eu gostei pra caramba. Eu trabalhei com ele no Grupo Feital. Ela é lá de São Paulo e tem filial aqui na filial do estado, aqui em Cachoeirinha. Mas, cara, é um programa que relativamente é fácil de usar, é bem intuitivo e é extremamente completo. E para uma rede não tão grande de computadores, compensa.
Sim. Ou o Business One, no caso, né? Aham. Lógico, tem outras versões que é pra tipo, milhões de computador, lá sei eu, né? Business One lá, no Business One a gente tava com uma média de uns 8.000 computador ligado nele. Pô, é muita Não, coisa. porque aí é a rede do Brasil inteira, feita, de todas as filiais, feita com Business One. Uhum. Era bem bacana, bem bacana. A parte só de desenvolver os addons que não. Complicadinho. Sim, imagino. Seguindo aqui, então, né, pessoal, a questão de integração de sistemas, ERP que a gente está falando, né, possui a finalidade de realizar a integração entre todas as operações existentes na empresa, bem como sendo uma tecnologia automatizada para as atividades operacionais. Então, todas as áreas integradas num único sistema, tá? Onde tem todas as questões de processo, mapeamento de processo, implementação. Então, é exatamente incrível. Supply chain, tá? Gestão de cadeia de suprimentos de negócio, tá? Que aí sim são softwares e programas que constituem, né, e são formados e com o objetivo de integração entre parceiros de negócio, e aí sim causando esse estreitamento, né, entre todas as áreas e sistemas de negócio. São consideradas ferramentas do ERP, é o que a gente estava falando, os módulos, que vai dependendo da questão do negócio, qual será o teu ramo de negócio que tu vai utilizar realmente essas aplicações. Aqui um exemplo, tá, de cadeia de suprimentos, o que entra, o que sai, o que é produzido, como é transportado e a rede de distribuição. Isso para mim faz muito sentido, tá? Porque é basicamente o que a gente tem no dia a dia, né? Então, toda a parte de movimentação, seja ela entrada ou saída de produtos, a parte de movimentação interna, centralizada, e a parte de distribuição. CRM, tá? Não muito no detalhe de todas as aplicações, por isso que eu trouxe elas mais detalhadas hoje, para que a gente consiga evoluir, tá? É o gerenciamento do relacionamento com o cliente, abrange desde a integração do cliente e um vendedor ou a estrutura de serviço de atendimento ao consumidor, até o desenvolvimento, de produtos de marketing, entre outros elementos para promover a fidelização. É uma ferramenta que visa construir um relacionamento sólido, no entanto, isso deve ser um conjunto com planejamento estratégico da organização, seguindo os princípios de comercialização. Faz sentido quando a gente fala de CRM? CRM, cara, as empresas, algumas realizam pesquisas internas, outras externas, às vezes internas e externas. Então, acaba sendo uma aplicação que nos gera informação para entender realmente como está o clima, como está a fidelização, questão de reclamação de cliente, questão de gerenciamento interno de pessoas. Às vezes a pessoa não está feliz e plena na execução daquelas suas atividades, então isso serve para balizar e mais ou menos estruturar toda a área organizacional. Aqui um exemplo, né? Aplicação do sistema de CRM, os clientes gerando automaticamente, pode ser numa pesquisa de satisfação, um totem lá que gera se está satisfeito ou não. A gente tem até na saída do refeitório aqui um totemzinho que a gente bota se gostou, se não gostou, e sugestões. Então, tudo tem hoje em dia, né? E aí tem centrais de relacionamento, centrais de recebimento de feedback, de devolução. Então, é bem legal e faz muito sentido, tá? A gente pode não acreditar muitas vezes, mas isso traz retorno, sim. Às vezes, uma simples mudança estrutural de logística ou de atendimento, de estrutura, faz uma diferença gigante quando a gente tem muitas pessoas envolvidas no negócio. Data Warehouse, né? Depósito de dados, para realmente depositar dados históricos organizados por assunto para apoiar tomadores de decisão na organização. Isso aqui o ideal seria... Fala, Jean. Esses dois assuntos que vêm agora, esse Data Warehouse e o próximo que vem, isso aí eu nunca vi na vida. Isso aí existe
É porque isso aí, eu vou dizer pra ti, é um conteúdo que eu li lá em 1996, que provavelmente fazia parte da informática, quando tu tinha um disco rígido de 40 mega em casa. E aí quem tinha um HD de 1 GB era Deus. Porque isso aí não tem... o professor, sendo muito sincero, eu não vi isso aí nos últimos 23 anos. E eu acho que isso aí tá aí só porque tá nos outros livros lá daqueles velhos. Tá na Baron, esses livros aí de 1935. Eu acho que isso aí tá aí só pra encher o saco e não tem aplicação na vida real. Eu não conheço, se o senhor conheceu um pra explicar, porque eu nunca vi mesmo. Esse aí eu fiquei bem curioso. Tá, eu tenho e eu vou tentar hoje acessar remoto, tá? Para te mostrar, só que eu não garanto. Depois, caso eu não consiga, eu te trago as fotos. Porque ele a base de dados ela está estruturada no Windows XP, tá? Só para te ver. O nosso coletor ele está um pouco ultrapassado porque realmente é uma fundamentação antiga. Mas o que ele é importante? Imagina um contexto assim, quando eu comentei com você semana passada que eu trabalho na área de manutenção. E tu gerar conhecimento de máquina, ou de processo, ou de padronização, e ter grandes possibilidades de armazenamento, de busca de conhecimento. Hoje isso parece muito fácil, mas não era tão fácil quando tu tinha, por exemplo, determinados equipamentos que já estão com a tecnologia obsoleta, que tu precisa fazer coletas ainda de forma manual e gerar base de conhecimento estruturada para uma tomada de decisão. Vou te mostrar agora um exemplo da aplicação. A gente tem um equipamento aqui que é de 1946. Tu imagina, ele ainda funciona, tá? Um equipamento físico, que ele faz um determinado produto. Esse cara, ele não tem comunicação internet, ele não tem comunicação Profibus, Profinet, nada. Ele é ilhado. E ele tem um PC, meu Deus, ele tem um PC que gera interação com o operador, que é o Windows 95. Estou te dando os exemplos das ferramentas de como a gente vai chegar lá. O Windows 95, onde tu não consegue conectar com o ambiente externo de forma alguma. Tá? E tu também não consegue dar um upgrade no hardware, porque a tecnologia embarcada no equipamento não evoluiu o suficiente para que eu tenha um hardware avançado na parte do PC e na parte de coleta de dados. Então, eu tenho um HD de 120 MB. Pode parecer absurdo para os mais novos, assim, mas né, a gente fala em tera hoje, em servidores, em questões absurdas de armazenamento. Com isso, eu preciso fazer exportações periódicas de dados de forma manual para uma base estruturada de dados maior. Então, a gente tem que fazer uma coleta periódica a cada 20 dias desses dados, exportando para uma base de dados já mais estruturada, com um banco, para que ali naquele banco tu consiga estruturar as tuas informações. Então, para a base antiga, ela funciona e a gente ainda é necessário. Então, quando a gente fala em depósito de dados históricos organizados por assuntos e estruturas, hoje parece ultrapassado mesmo, como tu comentou, porque tu tem isso na palma da mão e muito fácil, muito rápido, com qualquer tipo de sistema. Mas os sistemas embarcados antigos, com hardware, que tu não pode ter o upgrade ainda, tu ainda usa essa informação dessa forma, de forma manual, como se fosse um coletor de dados manual, que tu extraísse informação gerencial dia a dia, para que sim, depois tratado. Hoje o pessoal usa muito BI aqui, né? Eu prefiro SQL ainda, como a gente comentou a semana passada. BI eu acho muito, eu vou mostrar para vocês uma aplicação, mas é muito para aplicação de dados, não dados de campo, assim, de equipamento, mas sim dados para tomada de decisão, a quantas vezes a gente apertou um determinado botão, quantas vezes o operador passou por uma determinada barreira. São dados que, se tu perder essa tua base de dados, não vai fazer diferença para ti, mas aquilo que é mais estruturado, que realmente gera histórico, a gente precisa usar questões mais avançadas. Mas realmente não é muito aplicado, tá? Aqui é aplicado porque a gente é uma usina de 1970, né? Não, é só isso aí que eu achei, é porque isso aí tá no meio de CRM, no meio de ERP, e não sei, não faz muito, não é muito
da mesma época, né? Na época que existia esse tal Data Warehouse aí, não se falava muito em CRM. Voltei. Tive que botar o carregador na tomada que quase ficamos sem bateria. Pode repetir aí, Jeff, por favor. Perdi o finalzinho. Não, eu só comentei que não vejo esse Data Warehouse aí muito similar ao conteúdo, né? Tipo, a gente está falando em CRM, a gente está falando em ERP, que são coisas mais dentro da atualidade, né? Aí do nada tu cai em Data Warehouse. Perfeito. Que dá depósito de dados, vamos colocar, a tua empresa existe há 100 anos, em algum lugar tem que estar isso, né? Mas não existe Sim. mais assim, aonde é que tu chegar na empresa assim, essa empresa tem 100 anos, tu pode me falar onde é que é o teu Data Warehouse? O cara vai olhar pra ti e, ô meu, de onde é que tu veio? Tu tá em 70 ainda? Só que não se aplica, né? Ninguém conhece esse termo aí. Ninguém não, né? O senhor conhece, né? Então... Não, na realidade, o cara conhece meio que obrigado, né? Porque não é uma questão de opção, né? É uma questão de obrigação, é diferente. Material de apoio. Com isso, a gente termina a nossa breve revisão e já entrada um pouco na disciplina na unidade 2. Quando a gente fala da unidade 2, pessoal, tá? Aí eu queria fazer só algumas observações com vocês, que eu acho que considero elas importantes, tá? Que realmente que são os sistemas empresariais e os sistemas de informação gerenciais. Agora eu quero trazer um exemplo, só para vocês terem, para a gente não ficar só na questão teórica, tá? Que a gente fica um pouco maçante, mas fazer aquele breve comentário, assim, que eu acho que tudo evoluiu. A pandemia, ela impulsionou algumas modificações, tá? E eu acho que todos acabam concordando com isso. Tá? A gente pode ter como exemplo a própria modalidade EAD, a própria forma de estudo à distância, ferramentas que a gente utiliza hoje, que a gente talvez não utilizaria se a gente não tivesse a pandemia, ou demoraria um tempo um pouco maior para se intensificar. A questão de comércio eletrônico também, eu acho que mudou muito. Eu lembro que há 4 anos atrás, antes da gente entrar realmente na pandemia, poucas pessoas compravam pela internet questões básicas, como supermercado, vou dar um exemplo. Fazer compras no supermercado não era uma coisa tão normal, principalmente para quem mora em Charqueadas. Talvez quem mora na região metropolitana mais próxima de Porto Alegre já era uma coisa mais natural. Mas com a pandemia, muitas pessoas se viram com a necessidade de fazer esse tipo de compra. Então, várias empresas, enxergando essa possibilidade, esse nicho que estava se abrindo, investiram nas questões de criação de site, atendimento de clientes via telefone. Fala, Guilherme. Não, só para comentar que, para mim, isso daí foi premeditado, né? Já entrei em diálogos sobre esse assunto. E teve uma porcentagem de pessoas no mundo aí, uma pequenininha porcentagem que ganhou muito dinheiro com a pandemia, tipo assim, muita grana. Então, enfim, só um comentário. Não, perfeito, e com certeza é aquilo que, até pegando o que o Jean falou, né, é o momento, com as informações, com o conhecimento, com a abertura de possibilidades, o cara talvez ligado nessas possibilidades acabou investindo e acabou faturando sim, porque eu me lembro, se eu fazendo um parênteses, né, a minha mãe não é tão velha, né, mas ela está com 63 anos, e ela foi uma das pessoas que, impulsionada pela pandemia, até pelas restrições de saúde, de estar saindo, estar se expondo à pandemia, acabou efetuando muitas compras pela internet, e hoje ela é quase que uma usuária contínua das aplicações e dessas ferramentas de comércio eletrônico. E ela fazia compras no supermercado com entrega em casa de utensílios básicos, como a gente estava falando, alimento, material de higiene, coisas que talvez nunca imaginava ter sido tão implementado numa cidade pequena como Charqueadas, né? E, continuando, né, então, muitas empresas tiveram que mudar realmente a sua cultura, a sua filosofia de trabalho, tá? Mudar a sua política
de informação, a sua política de empresarial, né, trazendo novas regras, novas diretrizes, buscando novos horizontes, novos nortes, porque se viu obrigado dentro de uma estrutura que já estava ficando ultrapassada. Com isso, evoluiu a parte de fabricação, parte de marketing, parte de realmente de pessoa, né, de recursos humanos também, fazendo com que isso envolvesse questões sistêmicas, né, e de desenvolvimento. Por isso que a gente fala que são sistemas empresariais, né, que foram muito impulsionados para a questão corporativa e sendo balizado dentro da sua estrutura local. Então, realmente a gente teve que evoluir, né, porque não tinha muito como a gente ficar parado por muito mais tempo. Falando nisso, eu vou trazer um exemplo agora para vocês que eu queria compartilhar de como é importante, como traz benefício a questão de um sistema simples que seja, mas que traga informações em tempo real e que traga benefício para o negócio. Porque quando a gente fala de questões operacionais, questões estratégicas, a gente tem a questão tática, né, que a gente fala, que realmente são os nossos sistemas de apoio que vão nos ajudar na questão gerencial e na questão de tomada de decisão. Então, isso é importante. A gente ter mais ou menos quem já leu o livro vai ver lá que tem praticamente acho que é uma pirâmide, né? Um triângulo lá que mostra mais ou menos essa estrutura, onde tem como base, né, todo o processo operacional. E lá no fim da pirâmide, a parte estratégica, aquilo que vai nos ajudar na tomada de decisão, o que vai mudar realmente o nosso resultado, com isso, usando sistemas de apoio, sistemas gerenciais, sistemas de informação, para que a nossa estrutura tática seja desenvolvida e atinja o melhor resultado. Vou abrir aqui então para vocês, só para vocês darem uma olhada. O que isso é importante que eu vou mostrar para vocês antes da gente evoluir num sistema simples, desenvolvido internamente e o quanto nos ajuda na questão estratégica. Compartilhar a tela aqui. Conectando aqui, já vai subir. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Beleza. Estão vendo aí, pessoal, minha tela? Beleza. Nada mais é do que uma tabela de Excel. Certo? Essa tabela de Excel sendo imputada questões de lançamento tipo de interrupção. Certo? Com isso, isso traz um descritivo de horário, o motivo, a causa, o equipamento e a duração, gerando um total no final do mês de interrupção, de falha, né? Seja ela de manutenção, de qualidade, mecânico, elétrico, de vários equipamentos. Ó.
Nessa mesma tabela de Excel, quem trabalha com Excel sabe como é que funciona. Algumas macros geradas, gerando percentual, gerando possibilidades de atuação, até gerar um número que era um fechamento de tempo acumulado, percentual de interrupção, o que era realmente real e o que estava sendo tratado dentro do BI. Só que a gente não tinha o BI. Quando a gente fala BI, foi uma aplicação nova que a gente implementou, e vocês vão ver como o resultado ele é legal e como a atuação foi simples e a gente conseguiu atingir bons objetivos. Deixa eu trocar aqui agora. Essa questão, pessoal, eu trabalho na Gerdau, Morense. Capaz, sem problema. Já faz algum tempo. Aqui a tela. E isso, o que era o grande prejudicial e a grande dificuldade? Vocês imaginam assim, ó, todo dia tu tinha que chegar, ou todo dia, ou uma vez por semana, não era todo dia, tá? Era uma vez por semana, às vezes era só no final do mês que tu chegava e abria a planilha de Excel. Imagina, uma vez por mês, tu abria a planilha de Excel e via o que tinha acontecido, via as principais causas, via os problemas, e aí tu buscava atuação. Numa linha de tempo, isso já era muito tarde. Já era assim, ó, praticamente, às vezes, se vocês olharem no relatório, depois que eu vou mostrar para vocês, alguns problemas se repetiam, tá? E aí tu acabava pagando não só em tempo, como a gente falou que tempo é dinheiro, tempo é retrabalho, tempo é reprocesso, a gente acabava só no próximo mês tomando as ações necessárias, e com isso gerava realmente outras falhas pelo mesmo motivo. Isso era normal. Isso era normal, e eles encaravam assim, as pessoas que trabalhavam na área encaravam aquilo com naturalidade. Não, a gente olha no final do mês, está, mas, pô, olha o tempo que tu tem de delay entre a avaliação, o processo e essa tomada de decisão. Cara, isso não é inaceitável tu passar por esse tipo de processo. Só abrir aqui agora. Abrir. Agora, aqui só voltar só para vocês verem. Um exemplo clássico assim de recorrência, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, pessoal. Agora que eu vi o chat. Por exemplo, cara, isso aqui tudo era verificado só no final do mês. Imagina, um delay de 30 dias, aonde todas essas falhas e esses tempos se repetiam. Vocês podem ver aqui, ó, falha no sensor, ele acontecia de novo. Ó, 2 vezes essa mesma falha. Quer dizer, vamos encontrar falha no inversor de novo. Aqui tem uma falha no inversor aqui, ó. E o pessoal não atuava, só atuava no próximo mês. Por quê? Porque o pessoal olhava uma planilha de Excel, onde ele fazia o fechamento dos dados somente uma vez
por mês. Imagina o quanto isso impactava no negócio, impactava em tempo, impactava em custo. Agora, só para vocês terem uma ideia, como os sistemas são importantes, tá? E como os sistemas podem fazer diferença, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou voltar na Excel só para vocês verem aqui, ó, o quanto vocês marcarem um número. Vou pedir para vocês marcarem um número aqui, ó. O quanto de tempo, vou fazer um recorte aqui, ó, a gente teve no mês de novembro, antes da gente ter o sistema. Aí não esqueça. Ó, a gente teve um tempo acumulado, essa é uma sigla, tá? De 2.435 minutos e aqui de 479, são duas áreas diferentes, totalizando 2.914 minutos no mês, tá? Agora, isso aqui, cara, gera muita grana. Tem determinados equipamentos que ficam parados, por exemplo, gira em torno de 60 mil reais a hora parado. Isso é muita grana, tá? Para um investidor, para um dono de negócio, isso faz muita diferença, tá? Isso traz, cara, um custo absurdo, além do retrabalho e uma exposição gigantesca. Qual a solução? Simples, tá? Online, verificação diária, instantânea e tratativa todos os dias. E aí vocês vão ver o resultado num mês, agora de março. Tá abrindo aqui. O VPN demora um pouquinho, acesso online também, mas já vai subir. Abrindo aqui. Não, o servidor é um servidor local, mas questões mesmo de liberação de senha, acesso, você coloca senha, perde senha e vai toda vez que tem que acessar, abre de novo com a solicitação. Eu não moro muito longe, aqui Charqueadas também tudo é perto, né, pessoal? Vou compartilhar agora, só um minuto. Tá lento mesmo para abrir. Ô, lentidão. Me ajuda aí. Fechar a câmera para ver se ajuda. Ah, tá o mesmo problema daquele dia. Eu lembro. Eu ligar o VPN e aí a imagem. Fala, Guilherme. Não, só para comentar, professor, já que demorou aí. O senhor comentou Não, vai tranquilo. que ter equipamento ali parado em estoque, no caso, a falta de armazenamento adequado ou utilização adequada de qualquer produto, gera um custo enorme. Sim, eu trabalhei fazendo manutenção nos pavilhões do senhor seu eu, que volta e meia ficava um pavilhão vago. Ele perdia tempo, manutenção, ia lá, arrumava telhado, e arrumava, enfim, toda essa questão gerava muito dinheiro. E, como ele falou, era meio, não, isso é normal. Em vez de dar fim
no problema, entende? Entendo, e isso é muito usado ainda em algumas organizações, que a margem de lucro e o determinado produto que eles acabam produzindo, ele traz tanto benefício que às vezes o investimento não compensa. O tempo, a dedicação, mas eu acho que todo investimento, todo trabalho, ele é bem-vindo quando tu tem qualquer tipo de ganho, seja ele em segurança, em qualidade e até mesmo em custo, porque eu acho que um vem a reboque do outro, sabe? Quando tu tem mais segurança, quando tu tem mais estrutura, quando tu tem mais tranquilidade da equipe que tu tá trabalhando, tudo funciona melhor. E o clima também. Estão vendo agora, pessoal? Beleza. Solução qual foi? Um BI, utilizando a ferramenta Power BI Desktop, fazendo bases de conexão entre todas as planilhas que eram verificadas somente no final do mês, com atualização diária, seja ela manual ou remota, tá? Tu pode chegar em qualquer momento e gerar a atualização, como tu pode aguardar todo dia às 6 da manhã, ele automaticamente faz a conexão e busca todos os dados. Com isso, a gente consegue ter o controle diário de todos os equipamentos e a tomada de decisão ela é diária também, facilitando o quê? Facilitando o entendimento, facilitando a análise crítica de processo, facilitando a tratativa, gerenciamento de recurso, otimização de tempo, e com isso qual é o resultado? Quem lembra qual era o valor que nós estávamos falando de interrupção no mês de novembro, quando a gente não tinha a ferramenta? 3.000 minutos, né? Basicamente apareceu ali 2.900 e alguma coisa. Hoje, se a gente soma todos os equipamentos, a gente tem 383 mais 140. A gente está falando em 523 minutos. Olha a diferença. Então, é menos que... a gente está falando aí em 20% do valor total que a gente tinha num mês normal, onde o relatório ele era verificado somente de forma mensal. Isso é utilização de um sistema de informação com análise de dado, com uma aplicação simples rodando, com atualização diária e com tratativa. Tu está usando a informação, tá usando o dado, transformando em informação, utilizando o recurso para interpretar essa informação e tomando uma decisão baseado em dados analíticos, autônomos, automatizados, né? E de geração diária. Isso faz muita diferença. Isso pode ser diário, dependendo do teu delay, do teu processo, da tua organização ou da tua possibilidade de execução. Tu pode gerar dados também semanais, tu pode gerar dados a cada 2 dias. Isso é relativo e é inerente ao processo. Estou dando um exemplo de um processo onde a informação diária ela é super importante. E isso nos trouxe ótimos resultados. Dúvidas, comentários? Vou ligar a câmera de novo. Até ficou preto o fundo. Faz sentido, pessoal, para vocês, assim, essa questão de sistemas, de possibilidades, de ferramenta, o quanto isso nos ajuda, o quanto isso nos apoia? Pessoal? Pessoal? Bastante sentido. Ah! Tem ali também. Tem gráfico, tem ferramenta também que dá para a gente utilizar ali. Ali eu só mostrei a...
Tem que ver linha. Vou mostrar as linhas ali. Vou mostrar as linhas de volta. Só pra... Se não tem linha, parece que não funciona, né? Compartilhar de novo. O Jean tá certo. Eles gostam de ver essa informação aqui, ó. Sim que eles gostam de ver, né, Jean? Tá, vamos lá, aqui, tá indo É isso aí, cara. a reboque. Isso aí corre uma lágrima do olho do patrão quando ele vê. Isso aí é a felicidade dos homens. Só que tu tem que ocultar a parte ruim, né? Na hora de mostrar pro chefe, tu só mostra as barras pra cima. As barras pra baixo tu dá um jeito, tu dá teus pulos, faz elas desaparecer. E eles adoram isso aí. Isso aí é o ouro. Aí, ó, olha só que bonito. Cara, é isso que realmente faz a diferença, sabe? E também, claro, que nem o Jean falou, tem as questões gerenciais que tu vai vender, vai trazer, vai apresentar para um público de pessoas, às vezes, que não tem muito conhecimento no processo da organização, mas é o cara que tem o dinheiro, é o cara que vai te facilitar as tuas implementações. E tem aquela parte analítica que tu tem que fazer junto com a equipe, junto com os teus colegas, que aí realmente é analisar o dado em detalhe para te ter resultado. Então, tem muitas formas de se trabalhar, mas nesse caso específico, o simples fato da gente ter um valor, ter o tipo de interrupção, ter o tipo de equipamento que está parado, qual foi a falha, a gente já conseguiu tratar em 24 horas e resolver o problema de forma definitiva e realmente trazer benefício. Isso que é o importante. Certo, galera? Dúvidas, traumas, angústias? Alguma observação, alguma colocação, alguma ajuda? Certo mesmo? Tem chamada? Tem, Guilherme. Eu sempre faço, eu pego pelo chat, tá? Eu pego aqui, ó, a galera, se tem chamada, tem recreio. Não, não tem recreio, aqui é punk. Que o negócio aqui é tocar direto, aí a gente otimiza o tempo. Não, o recreio eu falei a semana passada, a galera aí pegou no meu pé, isso que eu falei que eu sou do tempo do recreio, né? Tem recreio? Vocês querem fazer recreio? Aí a galera, não, não é mais recreio, já tá ultrapassado, é intervalo, é pausa. Não, mas eu sou do tempo do recreio ainda. Certo, galera? Aí a gente não fez intervalo, conseguiu evoluir bem, conseguimos ver alguma questão prática, conseguimos ver realmente o que é uma informação, como a gente manipula, como a gente obtém resultado. A gente viu o Data Warehouse para tirar do livro. Vou rasgar as páginas e vou mandar a sugestão lá para a secretaria para tirar isso das próximas edições, começar com ferramentas mais novas, trazer SAP para a gente dar uma olhada no SAP. Semana que vem eu vou trazer uns módulos do SAP para a gente dar uma olhada. Tá? Eu acho que vale a pena e a gente consegue evoluir em algumas coisas. Então, a gente conseguiu praticamente recapitular as partes importantes das aplicações, das ferramentas, das metodologias, de como a gente consegue aplicar isso no nosso ambiente empresarial, quais os resultados, o que a gente realmente busca com todos esses desenvolvimentos. A gente conseguiu verificar o ambiente organizacional e quais as aplicações, como ele é utilizado como tática, como estratégia, como base da pirâmide, para que a gente consiga buscar o resultado e realmente ser assertivo na tomada de decisão, e deixar a última unidade ainda para 2 aulas ainda, para a gente poder desenvolver mais ferramentas e mais possibilidades. A SAP é uma loucura, né, cara, de possibilidade, é um universo muito amplo aí. Como eu comentei no início, eu sou somente usuário, eu só sei usar lá as funções e as macros
MB35, MB52, EW32, EW38, que é os atalhos que a gente já decora para ir para as operações e trabalhar com a base analítica que o SAP te fornece e realmente voltar para aquilo que a gente está falando agora, que é apoio na tomada de decisão. É verificar prazo de reposição, gerenciamento de estoque, prazo mínimo de reposição em caso de estoque crítico. Tudo isso o SAP te ajuda, tá? E te traz informações e apoio real, tá? Para uma organização, seja ela de médio, grande porte, principalmente grande porte, né? Questões que trabalham com exportação e com atualizações diárias, utilizar esse tipo de ferramenta ERP é importantíssimo. Uma grande vantagem que eu vejo em quem conhece o SAP é porque ele é lotado das boas práticas. Ele tem tudo de bom. Isso. Então, assim, quem conhece SAP e vai para uma empresa de pequeno porte, só por conhecer o SAP e a metodologia, consegue ver muitas maneiras de evoluir, sabe? Eu acho que é uma coisa bem legal a pessoa que está aqui assistindo essa aula pegar o curso que o colega colocou ali do SAP e ir lá e olhar. Porque ele é repleto de boas práticas. Tipo, tudo isso que tem no nosso livro aqui, ele é uma teoria muito bonita. Mas no meio dos programadores tem muita gente ruim. Assim como qualquer outra coisa, entendeu? Então, o que não fala muito ali é a vivência de trabalho, que a equipe às vezes é difícil, às vezes tu não tem recurso, às vezes tu não tem dinheiro para ter um data warehouse, tu não tem um HD de 5 TB para fazer o teu backup, tu não tem backup, tu não tem no break, que é o mais comum aí fora, né? É a pequena empresa, que é onde tu começa, né? Muito dificilmente alguém aqui vai começar no SAP. Provavelmente vai começar pode começar num escritório, numa contabilidade, qualquer coisa que tu consiga ver que pode ser automatizado e tu sabe fazer, né? Mas é um pouco, a vida real é um pouco diferente daquilo que fala no livro ali. O livro é a parte bela da coisa, mas não funciona muito bem daquele jeito ali, né? Eu tô só pelo dogão, viu? Por isso que eu tô falando, eu quero meus pontos lá. Ah, tô louco de fome, minha enteada veio aqui, o que eu vou fazer de janta? Derrubou a comida no chão, os cachorros comeram tudo ainda. Vou ter que fazer janta ali. Não. Então se não vir o dogão, hoje eu tô ralado. Não acredito, cara. É Ela sério apareceu agora aqui com cara de brabo pra mim, não acredito que tu compartilhou isso. Ela nem viu nada. Derrubou a comida, os cachorros comeram tudo. Quase que eu me atirei pra brigar com os cachorros ali. Mas não deu tempo. Ah, não deu, os bichos estão esfomeados. Não, o dogão agora vem para a melhor parte aqui, cara. Agora o sorteador já está na tela aqui, ó. Hoje eu falei que tu cometeu um erro, porque tipo assim, ó, o que tá com mais fome é o último que recebe. É sempre assim, cara. Esqueci dessa aí. Cara, não era para te ter falado, meu. Não era para ter falado. Era para te ter ficado frio assim, pô, vou ficar quieto, você, nem tô muito afim, nem quero, porque é sempre assim, meu. Mas vai dar certo. Vamos lá. Ô, pessoal, sério agora, só para a gente finalizar então e partir para a parte boa, que até agora não foi nada aproveitado, a parte boa é agora. Vamos, dúvidas? Mais uma observação, algum ponto importante? Tudo certo? Tudo resolvido? Como foi a aula? Dentro das expectativas, dentro das necessidades? Beleza, que bom. Acabou de jantar o Matheus. Vamos tirar o Matheus da lista então. Não, na outra turma tinha quase 90 bonecos, os caras tudo botavam a presença ali e vazavam. O Matheus é tava só comendo. Passa a aula toda comendo, por isso que ele não aparece na câmera. Isso aí vai acabar o ano com 150 quilos. Tá louco. Vai comer 500 dogão. Tá em fase de crescimento. Tá, vamos ver agora aqui o seguinte, ó. Fechou então, pessoal? Beleza. Só tô morrendo de fome. Tá legal. Vamos ver aqui, vou abrir aqui, pessoas. Tá? Nós estamos
nesse momento, entre 18. Tá? Eu vou compartilhar toda a tela, galera, aqui, ó, para vocês verem como funciona e não ter... Um tempinho atrás estava em 21. Ah, perderam, né, Peu? Perdeu. Quem foi, foi. Ó, estamos ali, ó. Amanda, Karen, Eduardo, Fabiola, Guilherme, Gustavo, Wellington, Ivana, Jean, Leonardo, Luan, Matheus, Morense, Pietro, Rafael e Samuel. Fechou. Estamos entre 18. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Como funciona? Desta forma. O segredo contado ao vivo. Sorteador de internet aí, comum, número aleatório, de 1 a 18. Mostrar resultado, tá? Adicionar contagem regressiva, que é legal, e o cara dá sortear. Eu sempre faço uma pergunta. Vou voltar para a tela aqui. Querem fazer um teste antes, só rodar o sorteador para ver o número, ou já vamos direto para o valendo? Eu vou dar uma opinião, tá? Antes de vocês escolher. Eu já fiz esse teste antes e caiu no cara, e depois o cara foi sorteado de novo e não caiu nele. Aí ficou aquela chateação. Tem que fazer o teste, a gente tem que avaliar se aquilo ali é confiável. Eu não confio nessas tecnologias aí, esses caras de TI tudo são bandidos. Faz o teste, faz o teste. Tá, vou fazer o teste. Tá, mas aí eu vou botar um número para não cair ninguém da sala. Vou fazer um sorteio, vou fazer para sortear, ó, de 30 a 50. Que aí não tem um número que ninguém vai ficar frustrado. Sortear um número entre o número 30 e o número 50. Sortear. Aí, dá todo um charminho. Número 47. O que achou, Jean? Bonito, cara, né? Isso é incrível, isso é fenomenal. O cara que fez isso aí se formou na Unicelv, com certeza. Não, nem tá louco, isso é demais. Mas aí, beleza, então agora vamos pro valendo. Agora eu vou botar ali, ó, nós estamos entre 18, ninguém abandonou. De 1 a 18, tá? E vou dar assim, hoje como a aula foi produtiva, foi legal, e agradeçam ao Jean e o Guilherme, o Matheus, ali, a galera que participou no chat, e aqueles que participaram com o microfone. Vou abrir para 2 sorteios, vou sortear 2 números, tá? 2 números. Então, prática é 1, tá? Vocês não vão nas pilhas, mas hoje foi legal, então vai ser 2. Então, vamos lá. Primeiro número. Vamos pegar a tela. Vamos voltar. Deixa eu ver onde é que volta essa porcaria aqui do cara que fez da Unicef, fez o troço, não tem um botão de voltar, cara. Aí é para quebrar o cara. Vou sortear e repetir o resultado. Vamos embora. 1 a 18. Vamos lá, galera. Todo mundo pronto? Foi. Número 9. Quem é que é o número 9? Tirando eu, que sou o primeiro ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ivana. Oi, Ivana, tá aí? Se não falar no chat, em 10 segundos, perdeu. Vai, Ivana, vai meter o dogão. É isso aí, Ivana. Ivana. Feliz Dia da Mulher aí, ó. Ganhou o dogão do sorteio. Ivana. Ali, cara, já deu, ó. Já comentou. Como é que funciona, Ivana? Tu me manda o teu Pix no privado, no WhatsApp, tá? Que eu faço para ti a transferência para ti com o meu dogão. Depois tem que mandar a foto. Se não for hoje, for outro dia, não tem problema. Mas tem que mandar a foto, senão não valida os próximos sorteios. Vamos para o segundo número. Por exemplo, se saiu 9, que às vezes acontece, que esse sorteador aí é louco,
aí pula pro 10º. Eu já tô colocando a regra, é o subsequente a Ivana. Não vai acontecer, tá? Mas eu já tô dando a regra antes que tenha briga virtual aí. Bah, daí o primeiro se ralou, isso aí não é muito justo, hein? Tem que sortear de novo. Porque senão o primeiro nunca tem chance de ganhar 2 vezes. É injusto isso Ah, aí. fechou. Tá bom, mudamos a regra agora. Vamos sortear de novo até que o número não se repita mais. Fechou, galera? Vamos lá. Tá ficando elaborado o regramento. Segundo, de 1 a 18. Vamos embora. Ah, é legal essa animação aí, cara. É tri. 6. Quem é o número 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guilherme Moraes. E aí, Guilherme? Se não falar em 5 segundos, perdeu. Bah, já falou. Cara, a galera é rápida, hein? A palavra mágica é o perdeu, viu? Perdeu, a pessoa já se acusa. Ah, achamos o jeito. Galera, obrigado pela parceria aí na brincadeira. Obrigado por ter topado descontrair um pouco. Essa é a ideia, tá? Que a gente também tenha momentos aí de descontração. E vá. Só mais uma regra, tá? Para os próximos sorteios, beleza? Quem ganhou essa semana, se for sorteado a semana que vem, sorteia de novo. Sacou? Para dar chance que a ideia é todo mundo participar, sabe? A ideia não é que nem o Gian falou do Matheus, que ele vai terminar a faculdade quase participando, vai estar obeso de tanto que ele come, né? Não é essa a ideia, não quero prejudicar o Matheus mais ainda, mas é para a gente descontrair aí, ter um ambiente legal e cada vez mais se conhecer e ter essas boas práticas aí, certo? Dependência. Vou mandar mais material lá no grupo, os artigos, para a gente dar uma elaborada durante a semana. Agora eu estou me organizando melhor com os horários e com a rotina e com o material didático, tá? E me mandem o Pix no WhatsApp, no privado, somente para mim. Mandem aí que eu faço para vocês, beleza? Ô, Zoro, só uma Oi. coisa, agora eu fiquei pensando como é que eu vou te mandar no WhatsApp, que eu tô usando um celular que é pré-histórico. Ah, velho. Ah, não, velho, ele tá fora. Perdeu. Não, tira uma. Perdeu. Ah, deixa Perdeu. pro próximo da lista. Não, calma. Eu vou te Deixa pro mandar, próximo. vou mandar o Pix agora aqui, ó. Perdeu. No chat. Ô, meu, manda, dá teus pulos e o seguinte. Vou tem que mandar tirar uma agora foto. no chat. Tira uma foto nesse celular mesmo e a semana que vem tu bota no chat de novo. Pronto. Entendeu? Tá na mão. Não foi dessa vez que o André do Dog faturou. Não. Não, é verdade. Valeu, pessoal. Feito, Boa noite a todos aí. feito, Tchau, tchau. galera. Obrigadão. Valeu, gurizada. Boa Abração noite. aí. Boa semana.